chamar o pessoal nos episódios. Hello. Tô esperando o pessoal chegar. Quando der umas 5 horas a gente começa, ou não? Como assim Douglas aluno, Douglas?
Não é aluno, Douglas, tu é aluno. É, tu é aluno. Eu demorei um pouquinho porque eu joguei veneno aqui no meu quarto e não tinha saído o cheiro ainda. Vou colocar um texto de novo aqui dizendo que a gente vai começar às 17 horas, dependendo de qualquer coisa. Aquela parada, chamar 16h30 pra chegar 17. Eu sou um desses, então. Eu entendo totalmente. Dessa vez não tá ruim a internet. Tá bem liso. Quanto tempo de aula? Ah, ontem eu comecei 17 e levei até umas 18h40, se eu não me engano, 18h45. Foi quando acabou um capítulo, 2 capítulos. Ver se consigo adicionar uma extensãozinha aqui pra ficar ali embaixo.
essa música tá muito alta. Eu tô gostando. Sete minutos, galerinha, independente de quem chegar ou não, vai ser em 7 minutos. O Nick é o Beck. Eu não. Eu Deus me livre. Não, tem que ser música ambiente, pô, pra agregar todo mundo, entende? Não é só uma música específica. Pode ser música específica, senão o pessoal vai ficar... Que lixo. Relaxa, relaxa. Ainda bem que eu aprendi, ó. Como assim, Marília Mendonça, velho? Não, mas Marília Mendonça, infelizmente, aí eu já também sou totalmente contra. 3 minutos. Vou pegar um pouco d'água.
Tentei tirar o máximo de leite possível, mas não consegui. Infelizmente tá com 9 segundos, 10 segundos. 1 minuto. Bora. Vamos lá. Sai preguiçar. Pronto. Vamos lá. Ontem a gente parou em boas práticas, em Tidyverse. O pacote Tidyverse. Que é esse pacote aqui, Tidyverse. Como carregar um pacote. Pra quem ainda não assistiu, eu recomendo assistir a última aula, que também fica gravada aí na plataforma. Eu salvei ela em vídeo, eu tô tentando upar ela pro YouTube, mas demora pra caramba. Aí ontem eu deixei upando, mas mesmo assim deixei uns 20 minutos upando e ela não quis upar. Aí eu vou tentar hoje daqui a pouco. Vocês conseguem ver meu ativar o Windows? Não, ainda bem. Obrigado. Capítulo 3. Como a gente lê uns dados no R. Bom, tem diversas maneiras de ler dado no R. Primeiro, vamos colocar um comentário aqui para dizer o que a gente vai fazer. Como carregar os dados no R. Primeiramente, o que são dados? O que são dados? E como eles podem ser estruturados, né? Porque os dados eles são, como eu posso dizer? Eu não sei o que são dados exatamente, mas dados é tudo aquilo que disponibilizam de alguma forma para ti no computador, por exemplo. O que é um dado? Um tweet é um dado. Tu escreveu lá, olha, tava, sei lá, passando por uma
uma dificuldade não, tava torcendo pro teu time, tu escreveu alguma coisa lá e escreveu alguma coisa no tweet lá, no Twitter. Ah, eu gostei do meu time, papapá, papapá. Cara, isso é um dado. Ele é um dado não estruturado. Qualquer tipo de alguma coisa que apresente informação para ti é um dado. E como podem ser classificados os dados? Eles podem ser estruturado ou não estruturado. Estruturado é para quem já abriu alguma coluna do. Um exemplo bastante comum é para quem já abriu um Excel da vida, um banco de dados no Excel. Ele é baseado em colunas. As variáveis são colunas e as linhas são as informações por unidade. Por exemplo, eu tenho, vamos ver, um banco de dados de pessoas. Eu, eu, meu experimento foi, eu quero coletar 5 variáveis das pessoas: seu nome, a sua idade, o seu gênero, o que mais? A sua faixa salarial, sua média salarial, faixa etária e faixa etária. Não, faixa etária já é idade, né? E sei lá, quanto ganha. Outra variável da vida aí que a gente queira. Tenha interessado, sei lá. Se come proteína ou não no dia. Pronto. Cada coluna no Excel vai ser uma variável e cada linha vai ser uma pessoa que vai responder aquelas perguntas. A idade, o gênero, o nome e as outras duas. Cada linha vai ser papá, 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 uma informação de uma pessoa. Isso são dados estruturados, dados que a gente vê bonitinho, vamos dizer assim. E o que são dados não estruturados? São justamente quando a gente não consegue colocar dentro do Excel, vamos dizer assim. Eles são bastante desorganizados e eles podem ser e-mails, Twitter, PDF, até vídeo que a pessoa, sei lá, coleta a expressão do rosto das pessoas em um vídeo. E ela não tem como colocar isso num banco de dados estruturados, por isso que ele é não estruturado. Existe outro conceito também que é o dado não semi-estruturado. Esse daí eu não conheço bastante, não tenho a mínima ideia, inclusive. E eu não tenho a mínima ideia como é um dado semi-estruturado, mas eu sei que tem um conceito chamado de dado semi-estruturado. Voltando para o R, a gente, como eu falei na aula passada, a gente tem um diretório de trabalho, que é onde o nosso script está trabalhando. O meu script ele tá salvo e trabalhando dentro dos meus documentos. Vocês podem ver aqui, ó, meus documentos. Mas, e se eu quiser mudar? Por exemplo, o meu banco de dados está salvo no meu pendrive da vida. Então, simplesmente, vem bem aqui, vai colocar aqui, ó, como mudar a pasta de trabalho do R. Primeiro, na real, a gente vai ver como saber qual é a minha pasta do R. Qual a pasta que ele está trabalhando. Eu sei que é os meus documentos porque eu consegui ver a partir daqui. Eu reconheci que isso é os meus documentos. Mas, por exemplo, você não sabe qual é. Tem uma função chamada getWD, que se você rodar, ele vai dizer onde está localizado o seu script e sua área de trabalho. Sua área de trabalho, não área de trabalho lá o desktop, mas área de trabalho do R. O que ele diz aqui, ó? O meu getWD diz que está no meu disco E, na pasta documentos. Beleza. Se você colocar um comentário aqui, qual a pasta de trabalho. E agora eu quero saber como eu posso mudar essa pasta de trabalho. Tem uma função chamada setWD. Setwd. Aqui você vai colocar o seu diretório desse jeito, nesse mesmo formato aqui, ó. Como se ele fosse um texto dentro de um caminho. Vamos dizer que eu vou colocar no meu pendrive.
documento, não, arquivo E, não, arquivo F, UFPA, oitavo semestre, vou colocar aqui na minha parte do oitavo semestre. Eu tenho que copiar esse caminho aqui, ó, copia um caminho, uma boa prática é copiar esse caminho, dá Ctrl C. Aí aqui dentro a gente tem que colocar ele dentro do aspas para ele não entender que é, por exemplo, um comando da vida, assim, que não é uma variável. E rodar. Vai dar erro, eu acho. E vai dar erro porque ele não entende que é essa barra aqui, ó. Essa barra não é a certa. Porque eu não sei. Eu só uso que eu só sei que essa barra não é a certa. Por isso que a gente usa outra barra. Então, se você copiar daqui e vai vir com uma barra, você pode mudar. Se eu não me engano, eu vi alguém, acho que foi a dona Beatriz, mudando, deixando essa barra aqui. Opa. Deixa eu copiar aqui. Continuando com essa mesma barra, só que fazendo de outro jeito. Deixando ela duas barras assim. Não sei se vai dar certo. Sim, do outro jeito. Você pode fazer tanto desse jeito com, em vez de deixar a barra aqui, mudar para outra barra, ou deixar duas contrabarras normais, quando já vem de lá. Aí ele vai mudar minha pasta de trabalho atual. Tanto é que se eu setar minhas áreas de trabalho, estou ouvindo barulho, será que é no meu fone? Repete o que é um dado estruturado e não estruturado, tá? Ali, o Douglas é bacana, porque ele responde no chat. Ele faz a pergunta diretamente no chat. Pra quem tiver dúvida, por favor, manda igual o Douglas. Tá, um dado estruturado. Eu vou abrir um Excel pra vocês. Deixa eu rodar aqui. Não tinha visto a mensagem, Douglas, desculpa. Acabei passando direto. Tá. Um dado estruturado, ele é basicamente, pode ser colocado nesse formato aqui, ó, de colunas e linhas, como se fosse uma matriz, onde colunas é em cima e linhas é embaixo. A primeira linha é sempre, para ser um dado estruturado, eles precisam estar nesse formato de coluna e linha. E geralmente, tu vai ver, tipo, quase muitos casos que eles vão ser mais ou menos nesse formato. Como eu estava usando naquele exemplo, eu estava participando de eu estava participando de uma pesquisa de que eu coletava o nome, vou colocar aqui o nome, a idade, o gênero e a salário. Tá. Geralmente eles vão estar exatamente estruturados desse jeito, onde a coluna é a variável e a linha é a informação por pessoa, onde uma pessoa vai simplesmente preencher aquelas 4 informações. Outra pessoa vai vir, por exemplo, o fulano disse que ele tinha 45 anos, ele era do gênero masculino e ganhava 1.500. Beleza. Isso é um dado estruturado, onde tu consegue ver exatamente por linha e por coluna uma informação de uma pessoa. Um dado não estruturado, ele não consegue se encaixar nesse formato porque ele justamente não é preparado para esse formato. Como por exemplo, um tweet é o Twitter, um tweet do Twitter da vida. Ele não consegue entrar nesse formato. Por quê? Porque nem sempre ele vai ter um nome, por exemplo, ele nem sempre vai ter um nome, ele nem sempre vai ter uma idade. E os tweets mudam. Ele não tem uma forma padrão assim. Ele não tem uma forma padrão. Justamente se ter um dado estruturado, é ter uma forma padrão para todos os indivíduos. Outro que não é assim é PDF, por exemplo. E não, imagem. Cara, imagem e PDF e imagem. Tu não consegue colocar em um padrão assim. Que eles não vão conter a mesma informação sempre. Espero que tenha dado para entender. Agora, voltando. Eita, esqueci que. Voltando.
espero ter entendido, senhor Douglas. Acho que sim. Agora voltando. Agora como... Beleza. Você já sabe qual é o seu diretório. Sabe como carregar seu diretório. Qual a sua pasta de trabalho, quer dizer. E também sabe como mudar a pasta de trabalho. Beleza. Agora ela está lá dentro do meu pendrive. Numa pasta chamada UFPA. Numa pasta chamada oitavo semestre. Eu deixei lá porque eu tava afim. Se vocês quiserem deixar em outro lugar, cara, critério de vocês. Beleza. Agora, beleza. Como eu carrego um banco de dados no R? Eu vou aqui, eu vou só baixar um banco de dados aqui chamado Iris. Melhor ainda, vou mostrar pra vocês um negocinho legal. Iris. Vou fazer aqui jogo rápido pra ele salvar lá e eu poder puxar. Não. Tá. Por isso ele deveria ter salvado aqui. Salvou. Beleza. Agora, como carregar um banco de dados no R? Beleza. Eu vou usar dois exemplos simples. Que é quando tem um banco de dados Excel formato CSV e quando tem um banco de dados formato XLSX, que é o mais comum. Deixa eu salvar aqui rapidinho. Só vou salvar aqui os dois outros. Deixa eu ver se ele salvou. Ele salvou um Excel e salvou dois Excels. Beleza. O que é... Você tem um Excel da vida lá. Você tem um Excel da vida. Ele é um Excel. Você veio aqui. Eu vou tirar aqui da tela. Eu vou criar aqui um Excel. Salvar nessa pasta aqui também logo. Vou criar um Excelzinho aqui. Eu vou ter novamente, vou ter um nome da pessoa. Eu quero escrever Iris, na Iris. Vou ter o nome, eu vou ter a idade, o gênero e o salário. Vou chamar o primeiro aqui de Douglas. Não, sem onda. Vou chamar de fulano. Vou falar que ele tem 15 anos, ele é do gênero masculino e tem R$1.000. Bora ver o ciclano. Ele tem 18, ele é do sexo M e ganha R$500. Tenho nenhum preconceito com nenhum, só que colocar qualquer um aqui. Beleza, vou salvar isso aqui, vou salvar um Excel normal. Ai, eu tenho que pegar essa pasta aqui, colocar aqui. Só salvar, só vou salvar. Chamar de arquivo. Isso aqui vocês não precisam saber. Arquivo exemplo. Beleza, eu salvei meu arquivo exemplo em Excel. No formato XLSX, só para deixar claro. Só que eu tenho ele em XLSX e em CSV. E qual a diferença de um XLSX para um CSV? O XLSX, ele tá nessa estrutura de... Deixa eu abrir para vocês aqui. Ele está nessa estrutura de separar por coluna. Vocês podem ver que ele separou por coluna aqui, ó. A cada coluna é uma nova variável. Normal. Isso é o que a gente quer, é o que a gente mais gosta, não vou negar. Mas quando o banco de dados é muito grande, a gente geralmente não salva nessa extensão de XLSX. Por quê? Eu não lembro, mas se não me engano, essas separações ocupam muito espaço, alguma coisa assim. E
E quando tem um banco de dados muito grande, a gente opta por salvar em CSV. Só para lembrar, XLSX é quando o banco de dados está separado bonitinho por coluna. Uma coluna, duas colunas, três colunas, quatro colunas, separado por coluna. Como se tivesse uma separação normal. Vou fechar aqui o íris, vou abrir esse outro íris. Esse íris tem que me abrir, abrir do jeito correto. Que é, vocês podem ver, olha como está estruturado esse dados. Ele está em 4 colunas, está em 5 colunas diferentes? Não, ele só está em uma coluna. Por quê? Porque ele concatenou todo só em uma coluna e o separador dele é uma vírgula. O separador do CSV é uma vírgula. Por isso que ele talvez puxe menos espaço quando a gente tem banco de dados maiores. Inclusive vocês podem ver aqui, ó, o meu CSV tem 5 KB de tamanho. Já o meu XLSX tem 8 KB, que é um pouquinho maior, claro. Só um pouquinho. E ele não está ocupando as 5 colunas do meu banco de dados. Ele está ocupando só 4, só uma. Como eu disse, isso é bom quando tem banco de dados grandes. Mas, cara, se vier CSV e XLSX, vocês vão saber carregar. Sabe por quê? A gente vai aprender. Deixa eu fechar, voltar pro R. Tá. Agora, como carregar um banco de dados CSV? Primeiro, vamos colocar aqui o CSV. A gente tem dois jeitos. O primeiro é via... Eita. O primeiro é via pacote. Vocês podem salvar via pacote. Mas é bom saber primeiramente, assim como o professor Paulinho me ensinou, então eu tenho que ensinar para vocês. Basicamente é isso, meu cérebro não quer deixar eu não ensinar para vocês de outro jeito. Vocês têm que aprender primeiro como carregar sem pacote, para quando vocês carregarem com pacote, que é quando vocês têm internet, para baixar o pacote, claro, vocês verem como funciona. CSV, como a gente baixa com CSV? Sem pacote, sem pacote, vou escrever aqui, ó, sem pacote. Tem uma função chamada read.table. E por que read.table? Primeiro que quando você vai ler basicamente tipo, 800% não, 80% das vezes que vocês forem ler alguma coisa, um banco de dados, um banco de dados geralmente, sempre a função começa com read, de ler, read, leitura. Aí o ponto, é read.table, nesse caso eu quero ler uma tabela. Mas, por exemplo, eu quero ler um read.spss, read.mtb, se não me engano. E cara, é sempre o read. Você quer ler, read, ler, read. É justamente em inglês a palavra read, né? E quando você for, mais pra frente a gente for pegar um banco de dados do R que a gente fez, por exemplo, aqui. Eu peguei um banco de dados que tem um banco de dados que... O primeiro banco de dados é dos elementos 1. Aí peguei junto com 2, juntei os dois. Aí agora eu quero colocar num XLSX pro pessoal lá que quer reproduzir da vida. Então você vai usar o write, W-R-I-T-E, de escrever. Na minha boca não sai o write, não sai, não consigo, mas é tipo W-R-I-T-E, de escrever. Você vai escrever na memória um novo banco de dados, vai exportar no caso. Read, importar, write, exportar. Eu me confundo. Beleza, a gente vai ler um CSV sem pacote. Aí a função, né, read. Ponto. Na real, a gente tem diversas opções aqui. Inclusive, a base do R ele já lê algumas outras coisas que eu não sei nem o que são. Por exemplo, eu tenho esse readlines, readRDS, readbin, ftable, fwf, fortran. Cara, tem vários. O básico é tu ler com read.table. Mas a gente também tem o read.csv, que é o que o pessoal mais usa, assim. É que o pessoal mais usa. O professor Paulinho ensinou via read.table. Eu tô acostumado
a usar o wiri.csv. A gente vai ver os dois. Primeiro a gente sabe que é a função wiri.table. A gente aperta Tab para ver quais são os parâmetros dessa função e ele está me dizendo, olha, eu tenho opa, eu tenho todas essas possibilidades de parâmetros para você. Cara, tem muito, tipo, file, qual arquivo você quer que eu leia, reader, se você quer que se a primeira linha é o nome da tabela, é o nome do banco de dados, é o nome da coluna dos bancos de dados, qual separador, esse quote, eu não sei muito bem, mas o decimal, qual é o separador de decimal, cara, e velho, conforme tu precisa. Geralmente a gente não precisa disso tudo, porque o que a gente geralmente precisa é do file, que é qual é o nome do nosso arquivo. Vocês sabem que já está setado lá no meu oitavo semestre, na parte do meu oitavo semestre. Então eu vou somente colocar uma aspas e apertar Tab. Aí ele vai mostrar o que já tem. Tem um arquivo exemplo XLSX, tem a diferença bayesiana, iris CSV e iris XLSX. Eu quero ler o ponto .csv. Então, iris.csv. Bora ver qual vai ser o resultado daqui primeiro. Se ele vai carregar bonitinho e vai importar bonitinho para o R, ou se ele vai precisar de mais alguma coisa. Olha, ele não veio numa estrutura legal. Bora ver. Não, ele não veio. Vocês podem ver que vírgula, sepal, length, tudo numa porrada só. Eu vou armazenar isso aqui numa variável chamada banco primeiro. Olha, ele disse que banco é um data frame, que é como se fosse uma tabela, de tamanho 2 e com 151 observações de duas variáveis. Tinha 151 observações? Sim, tinha 151 observações, 150, alguma coisa assim. Mas eles não eram só duas variáveis, eles eram 5 variáveis. Então tem alguma coisa errada. Nesse caso eu acho que ele leu primeiro. Nesse caso não, vamos ver. Banco. Não, banco. Tem uma função que joga o banco de dados ali pra gente ver um pouquinho mais bonito. Que é a função view, com V maiúsculo. Olha como ele pegou aqui, ó. Ele trouxe todas as colunas separadas e uma coluna absurda aqui de uma contagem de um ID da vida. É errado. Então a gente vai utilizar outra função. Na real, deixa eu ver de novo aqui. Porque ele não entendeu que essa linha aqui eram as minhas colunas. Essa primeira linha deveria ser as minhas colunas. Então a gente vai achar uma função não, um parâmetro, até o primeiro aqui que é a função reader. Eu vou colocar, ela indica, bora ler que é melhor. Reader, um valor lógico indicando se contém o nome das variáveis como na primeira linha. Então eu tenho que colocar ela como sim ou não, se é true ou false. A primeira linha é a das minhas colunas? Para mim sim, então eu vou colocar true. Agora novamente eu venho aqui, eu puxo com o baixo em cima quais foram meus últimos comandos, eu digo para ele ver. Agora, ele já entendeu que sepal-length, que aquelas minhas primeiras linhas foram as primeiras, são agora o nome das minhas colunas no banco de dados. Aí eu vou fechar de novo. Como mais vocês podem ver novamente que ele ainda está com problema de separação, ainda está somente mostrando duas colunas. E eu falei para vocês que o separador em CSV é a vírgula. Quando não é a vírgula, é o ponto e vírgula. E nessa função range.table, ele tem um parâmetro que me diz que eu posso escolher qual é o separador que está usando naquele banco de dados para ele ler corretamente. Nesse caso, sep, que é de separador. Eu vou abrir uma aspas e vou colocar vírgula. E vou rodar. Para mim, acho que agora já foi, hein? Aqui, ele está dizendo que tem tamanho 6, 150 observações de 6 variáveis. Eu vou ver novamente o banco. E agora está certo. A coluna de ID, que não tinha nome, se eu não me engano não tinha nome. Não tinha nome. O tamanho da sépala.
tamanho, comprimento, um desse comprimento, espécie, comprimento da pétala, sépala, etc, etc. A gente carregou um CSV, um banco de dados CSV para o R, do primeiro jeito, que foi com a função head.table, read.table. Agora a gente vai carregar com uma outra função, que é a função read.csv. Ela não precisa de tantos parâmetros quanto a função head.table, se eu não me engano. Vamos ver o primeiro parâmetro que ela pede. Ela pede um parâmetro chamado file. A gente vem aqui e copia daqui, file, iris.csv. Aí vai dar um enter. Olha aí, carregou bonitinho de uma só vez. Ali, viu? O professor fez eu sofrer tanto no primeiro semestre, no segundo semestre, por causa dessa desgraça de read.table, quando estava sabendo carregar. E agora tem aí a read.csv. Eu não conheço, só fui conhecer lá pela metade do ano desse negócio. Mas viram como tem várias opções para carregar um banco de dados? Isso .csv. Assim como tem os pacotes. Vou mostrar para vocês agora os pacotes. Vou salvar aqui, ó, chamado banco também. Ele só sobrepôs, então não faz tanta diferença. Agora eu vou mostrar um CSV. Como a gente carrega um CSV. Com pacote. Como eu disse, tem vários pacotes dentro do R, com N funções, com N disponibilidades. Mas aqui eu vou mostrar para vocês como carregar um pacote com a função, como carregar um CSV com o pacote readr. Primeiro, se vocês não tiverem instalado no pacote, a gente tem que dar uma olhada aqui. A gente tem que instalar como instalar um pacote com a função install.package. E para carregar o pacote, a gente tem que usar desse jeito, que é require o pacote. Carregue o pacote. Beleza. Deixa eu só separar aqui para como carregar os dados no R. Aqui já é aula 2. Na real, pera aí que eu tô sendo besta. Eu vou fazer um novo script no R. Ctrl Shift N. Vou copiar o nosso cabeçalho daqui. Jogar aqui, mudar para aula 2 e mudar a data. Ai, quase salvo. E eu vou copiar tudo aqui de baixo que a gente fez, que é como carregar as aulas dos dados no R. Aqui. Jogar aqui Ctrl X para recortar e jogar aqui dentro. Aula 2, apago isso aqui, como carregar os dados. CSV, tá. Agora eu vou salvar. Vou salvar até aqui com Ctrl S ou ali, salvar em UTF-8. Aí agora, você lembra que a gente colocou o set da gente setou o diretório lá para a minha parte da UFPA oitavo semestre? Pois é. Quando a gente salvou, ele automaticamente vai mostrar para eu jogar para lá. Eu quero jogar para lá? Eu não quero mais. Quer dizer, eu não sei se eu quero. Eu deveria ter feito uma pasta para isso. Mas eu vou jogar para cá, por exemplo. Eu vou chamar de script 2, que é a aula 2. Ui, eu fiz besteira. Eu salvei. Nossa, pera aí. Já vai mudar isso aqui. Vai dar um Ctrl A, vai ter que Ctrl Shift N. Joga aqui. Eu salvei como default. Não se lembre de não salvar como default. Salvo com o TF8. Aí a gente vai escrever bem aqui script 2. Script 2, tem um script 2 ali. A gente vai apagar aqui, fechar aqui e salvar esse aqui. Deixa esse aqui salvo. Beleza. Agora a gente vai carregar um CSV com pacote. Primeiro a gente vai carregar o pacote. Como eu falei para vocês. Para carregar o pacote a gente tem que usar a função require ou library. Tanto faz. Se vocês quiserem require aí o nosso pacote, que é a readr. Agora, ele está carregando pacotes exigidos RR. Então, depois que vocês verem isso aqui e não vem nenhuma mensagenzinha de erro, vocês podem confiar, olha, está carregado. Se vocês quiserem ver ainda se realmente o pacote de vocês está carregado, vocês vêm em package. Espera carregar essa desgraça, porque demora pra caramba a minha.
Carregou? Não carregou. Bora, bicho. Qual foi? Sim, carregou. Beleza. Eu carreguei o pacote readr. Aí vocês... Ai, 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 quase faço besteira. Aqui, ó. Ele vai aparecer aqui, ó. readr. Ele vai aparecer uma setinha dizendo, olha, esse pacote realmente está carregado. Beleza, eu carreguei o pacote readr. Agora como eu posso ler? A função que eu sei é a função read underline csv. Ele tem alguns parâmetros. Por exemplo, o primeiro parâmetro é a função file, que é a mesma daqui. Então simplesmente pego, copio aqui iris.csv. Eu vou ver se ele realmente precisa de outros parâmetros. Se ele carregar legal, é porque não precisa. Ele disse algumas mensagenzinhas de atenção. E tá aqui, ó, o banco de dados x1, do jeito que realmente a gente gosta. Então, como eu disse, vocês têm 3 jeitos. Ainda tem outro pacote também que vocês podem, que é o Fruid. Se vocês quiserem carregar um banco de dados maior, mas cara, isso aqui é só para posteriormente para vocês quiserem. Beleza. Agora eu quero carregar um formato XLSX. O XLSX eu vou descobrir junto com vocês se a gente pode fazer algo com 100 pacotes. Eu vou carregar com o read.table, porque o read.table é o grande pacote da vida que ele carrega de quase de tudo assim, que é estruturado, que é um banco de dados estruturado. O meu file vai ser agora o iris.xlsx. Quero que seja o iris.xlsx. Como eu mostrei para vocês, o iris, deixa eu colocar aqui. Calma. Aqui. Não aparece minha câmera aqui, que sacanagem é essa? Deixa eu só colocar a câmera aqui. Excluir. Copiar. Ah, tá. Beleza. O separador decimal entre elas é vírgula. Você liga que o separador decimal é vírgula. E o separador entre colunas delas, eu não sei o que é. É um tracinho. Ai meu Deus. É um tracinho, é alguma coisa, eu não sei. Mas eu sei que o separador deles é vírgula. Eu, como aluno, não sei se dá para carregar com o read.table, mas como eu disse para vocês, vamos tentar. Como a gente viu aqui, a gente precisou desses 3 parâmetros. O separador e o header. Eu até copiar eles e jogar aqui já. Só que o meu separador lá não é vírgula. O separador entre colunas. Somente meus decimais que são vírgula. O meu separador aqui eu vou deixar só um espaço. Só isso aqui mesmo, para ver se ele realmente vai carregar. Olha o que ele disse. Que não pode carregar basicamente. Não tem como carregar. Bora ver ponto vírgula. Não, ele não aceita. A gente não consegue carregar um banco de dados LSX no R com sem pacote. Por isso eu vou mostrar para vocês qual pacote eu uso para carregar um banco de dados em XLSX. Eu vou carregar esse pacote aqui, ó, require o Open XLSX. Para mim, ele é o pacote que mais tem abertura para, mais tem opção assim para abertura de pacote de banco de dados em XLSX, porque ele tem ele ajuda quando, por exemplo, o banco de dados tem senha. Tem bastante empresa que faz isso. Você pode abrir dentro do R com a senha que você colocar dentro do R. Ele vai entender e vai abrir. Se estiver certo, né? Claro. Beleza. A função que eu quero aqui
é a read de read de ler ponto xlsx. Aqui, ó. Aí primeiro parâmetro é xlsx file. O que ele diz? Um arquivo xlsx. Beleza. O meu arquivo é a iris.xlsx. Vou escrever aqui. iris.xlsx. Vamos ver se ele vai carregar só com isso. Olha, ele carregou bonitinho somente com isso. Do mesmo jeito, ele carregou dentro do, ele exportou do xlsx para dentro do R de um jeito literalmente perfeito. Não precisa de nenhum parâmetro. Então eu posso salvar isso aqui dentro de uma variável chamada banco. Pronto. Esses foram os jeitos de carregar um banco de dados para dentro do R. Espero que tenham entendido. Tudo certo? Tudo certinho? Meu, eu sou muito burro, tava... Eita, não. Eu esqueci de trocar atrás de novo, mas pelo menos todo mundo viu. Beleza. Agora a gente aprendeu como ler um banco de dados dentro do R. Agora a gente vai ver como a gente pode ver um banco de dados dentro do R. Como ver um banco de dados de dentro do R. Beleza, eu já carreguei meu banco de dados. Já peguei do CSX, já peguei do CSV. Beleza, agora ele tá carregado dentro do meu R. Como eu posso ver a estrutura do meu banco de dados? Primeiro jeito, e talvez o jeito mais intuitivo que seja, assim como a gente vê para quem está acostumado a ver planilha, esse é o jeito mais intuitivo, que é tipo tu vê no formato planilha, que é o banco. A gente usa a função view, que eu mostrei para vocês, e banco. Aí ele vai mostrar bonitinho um banco de dados estruturado aqui para vocês. O mesmo banco de dados, só que com a função view. Eu simplesmente view, literalmente, a função o banco. Primeiro jeito. Vou chamar agora o segundo. O segundo jeito é a função str. str e o objeto, ela pede um parâmetro chamado objeto. Vai ser o nosso banco. Ele vai mostrar nesse formato aqui, ó. É um data frame, que é como se fosse uma tabela. 150 observações, 150 linhas, de 6 variáveis, 6 colunas. E quais são essas colunas? A x1, que ela pode ser 1, 2, que ela vai assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até infinito. Até infinito não, até 150. O comprimento ou tamanho, não tenho certeza da sépala, ela é do formato numérico. Ela começa com 5.1, a segunda observação dela é 4.9, a terceira é 4.7, até assim por diante. E assim por diante também com número, com width, length, petal, cara. E também tem uma coluna chamada espécies, que é a cetosa, que ela pode ser cetosa, tem as outras lá. Esse é o segundo jeito. Tem um terceiro jeito. Esse terceiro jeito é o que eu uso. Pera aí, rapidinho. Galerinha, rapidão. Beleza. Agora vocês já sabem como está a estrutura do... Não vou chamar esse terceiro não, porque vai carregar. Precisa de um pacote. Aí agora vocês querem explorar os dados de vocês. Sei lá. Não, tem uma coisa melhor ainda. Por exemplo, vocês querem ver somente as 6 primeiras linhas. Vocês querem ver somente as primeiras linhas do seu banco de dados. Tem uma função chamada head de cabeça. Head de cabeça. Que ele vai mostrar somente as primeiras linhas para vocês. Junto com o nome das colunas. Está aqui, ó, função head. Ele pede um parâmetro chamado x. O que é x? Ele só diz que me dê um objeto.
O objeto que eu vou dar para ele é o banco. Aí ele vai mostrar aqui, ó, somente as 6 primeiras linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E as 6 primeiras linhas das colunas, das variáveis. Como elas estão, se elas estão ordenadas, bonitinhas, legalzinhas. E tem um quarto jeito, se vocês quiserem explorar, que é a função tail de cauda, não vou chamar rapo. Ele pede uma outra, o mesmo x, que é um objeto. Vamos dar o banco para ele. Ele vai mostrar os 6 últimos agora, banco de dados, não, 6 últimas linhas do banco de dados. Que é a função que é terminando 150, 149 até 145. São as 6 últimas. Beleza, agora eu sei que a minha estrutura de dados tá, cara, tá ok, tá beleza. E agora eu quero, sei lá, eu quero ver como, quero explorar um pouco os dados. O que é que eu posso fazer? Vamos colocar aqui uma função aqui, ó, explorando os dados. Vocês se lembram da função que a gente usou na aula 1, que foi a summary, que ela mostrou todos os primeiro quartil, variância, mediana, média. A gente vai usar essa mesma função dentro do summary. Novamente ele vai pedir um objeto, e o objeto que a gente vai dar para ele vai ser o banco. E agora vocês podem ver que ele vai sumarizar por coluna. A gente vai pegar, como a minha primeira coluna é um caractere, então basicamente ele falou, olha, eu não posso fazer nada com isso, então o que eu posso te dizer é que, olha, ela dá uma coluna caractere, ela tem tamanho 150, ela não vai fazer nada, tipo, ela não vai fazer nenhuma conta, não tem mediana de letra assim da vida. Só que as outras tem. Ele disse a mínimo, um primeiro quartil, a mediana, a média, o terceiro quartil, de todas as variáveis numéricas. Ele mostrou, exceto a espécie também, que a espécie é uma variável categórica, só que aqui no Merge a gente entende que é como um caractere. E se quiserem explorar o banco de dados de vocês, esse é o primeiro jeito, que é o mais rápido. Dependendo do, claro, desculpa, dependendo do objetivo de vocês. Se quiser algo mais profundo, aí tem que dar uma estudadinha um pouquinho mais rapidinho. Beleza. Beleza, agora eu tenho o tipo. Que isso? Pedala com carinho. Deixa eu tentar algumas coisas aqui. Beleza, explorei meu dado desse jeito. Aí agora a gente vai para ver o que tem mais legal. Basicamente a gente acabou o capítulo. Ele estava falando só para explorar o dado com summary. Beleza. Ah, tá, entendi. Rapidinho, minha gente. Deixa eu ver qual é o próximo é o assunto que tem que ir. Tipo de variáveis e colunas. Vamos mostrar tipo de variáveis e colunas. Só fazer o último ajuste aqui. Fechar isso aqui. Bora. A nosso próximo passo. Nosso próximo assunto é quais são os tipos de variáveis que existem e quais são as colunas. Bom, existem diversos tipos de variáveis dentro
entre várias linguagens de programação. As mais comuns são as numéricas, que são números, mas as numéricas elas podem ser inteiras, que são aqueles números que não são decimais, por exemplo, 5, 8, 9, 10, 12, números inteiros assim, que não possuem uma fração, por exemplo. E os números reais, que são os números negativos, os números decimais, fracionários. Isso são as ramificações dos números inteiros, dos números. Deixa eu colocar aqui, ó. Tipos de variáveis. Aqui a gente tem o set, que é um inteiro. Um set da vida. E a gente tem um real, que é um 7.5, por exemplo. Rapidão. Um 7.5. Vamos ver como o R delimita esses dois. A gente tem uma função chamada class. Função class ou typeof. A gente usou ontem a função typeof. Bora ver se eles são exatamente a mesma coisa. Ele chamou de doubles para ambas. Pra ver com class. Ô, louco. Ah, legal. O tipo da variável ela é double. Ela é chamada de double. Deixa eu ver se tem alguma coisa explicando o que é um double aqui. Não, ele não diz o que é um double da vida. Mas o tipo da variável ela é uma double. E a classe da variável ela já é numérica. Então, qualquer número vai ser numérico, independente de qualquer coisa. A classe vai ser numérica. E também, pelo jeito, independente do se ela é real ou não. Deixa eu tentar um menos 7.5 aqui. Não, type off. Ele considerou que era todo double. Foi só uma, estranho. Mas é isso. Tem as variáveis, tem as classes numéricas. Essa aqui é a classe numérica. Aqui, ó, vou colocar classe numérica. Aí tem a classe caractere. Eu vou perguntar para ele, qual a classe? Aí vai pedir um parâmetro x, né? Um objeto r de uma string, que é uma palavra. Vou chamar aqui de fulano. Ele falou, olha, a classe desse caractere é caractere. A classe dessa string, no caso, é um caractere. Então, mas toda string é uma caractere. Isso é um tipo de variável. E também a gente tem os booleanos, que são os inteiro, tese, booleano, esqueci como é. Vamos ver. Class true. X igual a true. Que é lógico, a função lógica. É uma classe lógica. É uma classe lógica. O true e o false são lógicos. Tanto é que existe a lógica de programação, existe a lógica matemática. Como eu falei ontem, existem algumas partes da matemática que é justamente essa parte de lógica matemática, que é o que é que dá falso com falso, o que é que dá verdadeiro com verdadeiro. Basicamente é isso. O que é que tem mais? E também a gente tem as estruturas de dados. As estruturas de dados. O que são as estruturas de dados? São como a gente salva dentro do R esses objetos. A gente tem basicamente
algumas opções, que é vetores, tem as matrizes, tem os data frames, tem a lista e tem o array. Cinco tipos. Eu vou mostrar para vocês três. A lista e o array eu vou deixar para vocês verem na vida aí, quando vocês usarem. Um vetor, aqui, ó, um vetor é um conjunto, como acho que eu mencionei ontem, é um conjunto de objetos armazenados em uma só linha ou em uma só coluna. Quando a gente salva o vetor sozinho, ele é sempre em uma só linha. E quando a gente coloca um vetor dentro do data frame, ele vai ser uma coluna, porque ele vai ser uma matriz, por exemplo. Para a gente armazenar um vetor, eu vou novamente criar um vetor aqui chamado idade, que a gente fez naquele dia. Isso aqui é a estrutura de um vetor. Ele sempre vai começar com C e sempre vai ter informações. Mas eu posso ter somente um vetor de números? Não, eu posso ter um vetor de o que tem no mercado. O que tem no mercado. Sei lá, tem maçã, tem banana e tem laranja. Posso armazenar isso no vetor? Posso, tranquilamente. Na real, pior ainda, eu vou colocar nada a ver esse negócio. Vou colocar os nomes. É mais bonitinho, sei. Vou colocar João, Maria e José. Só para relembrar, tudo que é string, tudo que é letra, se vocês quiserem que o R leia, ele tem que estar entre aspas. Tanto é que eu coloquei aqui, ó, um caractere. Ele tem que ser um caractere de qualquer jeito, então ele tem que estar dentro das aspas. Aí beleza. Isso é como se estrutura de um vetor. Vocês colocam, independente da ordem, cara, independente da ordem aqui dentro, tanto faz. Vocês coloquem um C. Sempre coloquem um C. Porque ele se eu tirar esse C daqui, ele não vai entender que é um vetor. Você vai dar uma mensagenzinha de erro aqui, ó. Inesperado, vírgula em idade. Ele não entendeu que é um vetor. Mas eu quero que isso aqui seja um vetor. A gente vai e coloca um C. Coloca um C aqui também. Para ser um vetor, tem que ter o C. Por favor, coloquem o C. Beleza. Agora eu quero falar para vocês o que é uma matriz. Uma matriz é linha e coluna. Vocês se lembram lá do ensino médio. Ela é como se fosse uma tabela da vida. Mas a gente tem um jeito de... Acho que é só um jeito de fazer matriz dentro do R. Por exemplo, eu quero fazer uma matriz de... No caso, isso aqui é exatamente uma matriz matemática. Lembre-se que isso aqui é exatamente uma matriz matemática. Então, como é que eu faço uma matriz dentro do R? A gente usa uma função chamada matrix. Aí ele vai pedir uma função, um parâmetro chamado dados, que é o parâmetro chamado data. Eu posso colocar um vetor aqui dentro. Vamos dizer que eu quero armazenar aqui, sei lá, 1579. 1579. São os 4 números da matriz que eu quero colocar lá dentro. 1579. Beleza. Aí eu olho outro parâmetro. Ele tá perguntando any-row, que é o número de linhas. Quantas linhas tu quer? Aí fica assim, sei lá, vou colocar 2. Eu quero só 2 colunas. É o que dá, né, pra fazer. Quantas colunas tu quer? Tá, quero 2 colunas. Agora, você quer que esse parâmetro aqui, by row, por linha, você quer que a gente coloque, organize os dados por linha, tipo, tá aqui 1, 2, 3, 4. Você quer que eu coloque ele de uma vez assim por linha ou assim por coluna? Porque se eu for colocar assim, ele vai sair assim, ó, 1, 5, 7, 9. Mas se eu for colocar por coluna, ele vai dizer assim, ó, 1, 5, 7, 9. Eu vou colocar por linha, então eu vou colocar aqui by row igual a true. E esse outro parâmetro não é tão útil pra gente porque ele só diz aqui, olha, dim names, que é a dimensão dos nomes. Pra mim não é muito útil não. Então você simplesmente vai lá e roda. E olha, se liga como é o formato de uma matriz. Onde tem a primeira linha, a primeira coluna, a segunda coluna, primeira linha, a segunda linha.
como eu disse, os nossos dados eram 1, 5, 7, 9. Eu pedi, olha, 2 linhas, 2 colunas. E por favor, coloque por linha. Que disse que, olha, by row igual a true. Então ele simplesmente pegou 1, 5, 7, 9. E se eu for colocar 1, 5, 7, 9, se eu for colocar como by row igual a falso, a gente vai ver que vai ficar 1, 5, 7, 9. Como se fosse primeira linha, segunda coluna, primeira linha, segunda linha, primeira linha, segunda linha. Diferente da primeira, que é a primeira linha, primeira coluna, segunda coluna, primeira coluna, segunda coluna. Eu vou deixar by row igual a true e vou salvar isso aqui numa variável chamada matrix1. Outra coisa, cuidado quando vocês forem salvar algumas variáveis, porque não salvem exatamente com o mesmo nome da função. Por exemplo, não salvem exatamente com uma função chamada matriz. Matriz aqui, por exemplo, vou deixar matriz, não vou colocar matrix não. Cuidado quando vocês forem salvar, porque vocês podem sobrepor dentro daquela variável chamada matrix aquela matriz, por exemplo. Aí quando vocês forem querer fazer uma matrix com a função matrix, você não vai conseguir, porque você atribuiu a uma variável. Ou seja, basicamente a função vai deixar de existir. Para quem é meio leigo, sim, mas você teria que carregar o pacote novamente. Não, você teria que ver qual é o pacote que tem essa função matrix, que se eu não me engano é a base. E usar ela de algum outro jeito com que você pudesse puxar ela de novo. Ou simplesmente restartar o R, mudar de variável, o nome da variável e pronto. É um jeito. Mas a lição é, cuidado quando vocês forem salvar o nome de variável, não salvem exatamente com o mesmo nome de função. Só isso. Valeu. O nosso terceiro é o data frame. O data frame é a melhor estrutura de dados que existem. Que existe quando a gente vai carregar um banco de dados dentro do R. Porque ela não vai com uma matriz. Vocês podem ver que quando a gente carregou com uma matriz aqui, está carregando tudo normal. E quando carregou com uma matriz aqui, ela foi com tipo ele mostrou aqui uma coluna, duas colunas, uma linha, duas linhas. A gente não colocou o nome. Se eu carregar um banco de dados assim, eu vou ficar perdido porque eu não sei como é meu banco de dados. Eu não sei qual é meu nome da linha, o nome da coluna, o nome das minhas variáveis, por exemplo. É por isso que o queridinho para importar de banco de dados para o R é o data frame, porque o data frame tu coloca o próprio nome. Por exemplo, a gente tem uma variável, por exemplo, também eu posso criar um data frame dentro do próprio R com variáveis que eu quero. Com vetores. Vocês podem criar com vetores. O único dilema é que vocês têm que ter o mesmo tamanho para ambas as colunas. Ambas as colunas não. Vocês têm que ter o mesmo tamanho para ambos os vetores. Por exemplo, eu quero fazer um data frame com aqueles dois vetores que a gente criou, que foram a idade e os nomes. Então a gente vem e usa uma função chamada data.frame. E ele falou que, olha, eu tenho 4 valores, eu tenho 5 na real, 5 parâmetros aqui. Mas vocês não são obrigados a colocar, porque o primeiro aqui ele diz aqui, olha, esses argumentos são valor e tag valor. Não sei exatamente o que é isso. Mas eu quero concatenar agora os dois outros. Concatenar, não esqueça, não é concatenar. Eu quero fazer um data frame com idade e valor. Se lembra que eu falei que um vetor ele vai ser sempre com uma linha ou com uma coluna? Ele vai ser sempre uma linha quando ele for sozinho, mas eu posso colocar ele dentro de um data frame e ele simplesmente vai se inverter. Eu vou colocar dentro de uma data frame a idade e os nomes. A saída que ele vai mostrar ele simplesmente transformou a minha idade que era assim para assim. Em vez de ele ser 3 colunas, ele vai ser uma coluna só de idade. Ele vai ser em vez de mostrar 3 nomes assim, ele vai mostrar 3 nomes assim agora. E agora cada idade vai corresponder a um nome.
Por exemplo, a idade de 25 vai corresponder a João. A idade de 18 vai corresponder a Maria e 52 a José. Basicamente, essa é a estrutura de um data frame. Acho que deu para entender, né? Espero que sim. O pessoal costuma chamar o data frame de DF. É aceitável? É aceitável, porque tanto faz o que tu quiser. Se quiser escrever aqui, sei lá, qualquer coisa. Olha, só evitem colocar nome de função. Beleza. Agora agora que a gente sabe quais são as estruturas básicas do R, que é o vetor, a matriz e o data frame. E lembre-se que um vetor, uma linha somente. Uma matriz é basicamente quando a gente quer fazer uma equação não. Operações matriciais, operações matemáticas matriciais, porque se a gente for colocar banco de dados para dentro dele, fica feio. Eu não sei se fica exatamente feio, mas eu particularmente não gosto. Tem gente que faz. Mas tipo, 80% do pessoal coloca os bancos de dados dentro de um data frame, que é a estrutura do R mais adequada a isso. Vamos lá. Depois do data frame, a gente vai ver a gente pode ver agora como fazer determinadas operações com vetores. Vou colocar aqui, ó, operações com vetores. Por exemplo, a gente pode fazer repetições e sequências. Repetições. Primeira repetição como a gente pode repetir um número n vezes. Tem uma função chamada rep. Ele pede x, que é um vetor, ou um fator, ou um único valor. Por exemplo, eu vou colocar um único valor. Eu quero repetir 5. Ele não diz nenhum outro parâmetro. Eu quero repetir 5 25 vezes. Será que eu consigo? Sim, com essa função rep você consegue repetir simplesmente 25 vezes. Outra coisa, se a gente quiser ver o tamanho do meu vetor, por exemplo. Meu vetor eu acabei de exportar de algum local e eu não sei qual o tamanho dele. Quanto deve ser o tamanho dele? A gente tem duas opções. Ver por aqui pelo length, que ele vai estar armazenado ou não vai estar armazenado, né? Ou vocês podem usar também a função length, que tem dentro do próprio R. Aí ele pede somente um parâmetro, que é um x, e vocês dizem, olha, o objeto que eu quero que tu veja o tamanho dele é idade, a minha idade. A minha idade é um vetor de tamanho 3. Então a gente tem que mostrar o tamanho da minha idade é 3. Beleza. Agora eu quero repetir, como eu disse, eu quero repetir 25 vezes. Aí eu quero contar aqui tudinho, eu não sei se realmente tem 25 vezes. Então eu uso length aqui dentro e coloco ele totalmente dentro do... o rep, totalmente dentro do função length. Que aí ele vai fazer a função rep. E depois que ele for fazer a função rep, tá aqui a função rep. Tá aqui a função rep, aí dentro dele ele vai vir e vai contar, vai fazer a função length para contar quantas vezes, para contar quantos números tem. Então, podemos comprovar, realmente temos 25 5 lá dentro. Beleza, função rep. Repetições. E eu posso criar uma sequência. Assim como eu posso repetir um número, eu posso repetir um vetor, por exemplo. Eu vou repetir aquele nosso vetor de idade. Quantas vezes eu quero repetir o nosso valor, aquele vetor de idade? Eu quero repetir 3 vezes somente. Vocês podem ver que ele foi para 25, 18, 52, 25, 18, 52, 25, 18, 52. Eu peguei todo o conjunto, que era 3, e repeti esses 3 vezes. Então são 3 vezes 3, 9. Então eu peguei 25, 18, 52, 25, 18, 52, 25, 18, 52. Basicamente é isso. Eu posso, só para você ter noção, assim como eu estou fazendo com o número, eu posso fazer
com letra normalmente. Aqui, ó. Rep x igual a os meus nomes. Vou repetir ele 3 vezes. Olha, ele repetiu João Maria José, João Maria José, João Maria José. Assim que vocês podem fazer repetição de números, vocês podem fazer repetição de strings, de vetores que possuem strings também. Aí a minha sequência, por exemplo, eu quero repetir. Não, minha sequência não. A minha sequência, eu quero uma sequência de um determinado. Ele basicamente são 3 parâmetros que vocês têm que colocar. Ou 2. Mas geralmente vocês vão ver que são 3. Sequência, vamos dizer que eu quero uma sequência de 1 a 25. Beleza, então sequência de 1 a 25. 1, 2, 3 até 25. Beleza, mas se eu quiser uma sequência de 1 até 25... Não, de 1 a 30, de 2 em 2. Na real, melhor ainda, de 0 a 30, né? Pra ele ir pulando legalzinho. De 2 em 2 números. Vai ser 0, 2, 4, 6, 8, 10. Então a gente coloca um terceiro parâmetro que é o by, que é o step. Que é o que vai pulando, por exemplo, de 2 em 2, 2 em 2. Se eu quiser uma sequência de 30, agora sequência ao contrário. Sequência de 30 a 0. Ele vai me dar uma sequência de 30, 29, 28, 26, ao contrário, nesse caso. E é isso, de sequência é isso. Acho que não tem muita mais coisa não. Para ver. Agora, por exemplo, eu quero converter. Conversão. Não somos Deus, não somos nada do gênero, mas vamos converter. Vamos converter sei lá, um número. Eu quero mudar ele de tipo. A gente tinha o tipo, que era, ele pode ser numérico ou caractere, ou booleano, ou inteiro, lógica ou lógico. Estou com inteiro na mente. Ele pode ser esses 3 basicamente. Agora vamos dizer que eu tenho um número assim que veio armazenado de algum local. Vamos dizer que número ele é 2015, 2020. Só como vocês estão vendo que ele está em aspas. Então ele na real não é exatamente um número, ele é uma string. Ele não é uma string, ele é um... Na real, ele não é um número, ele é uma string mesmo. Eu vou rodar ele aqui, ó. Vocês puderem ver aqui, ó. Aqui embaixo ele veio como caractere de tamanho 1 e o valor dele é 2020. Como eu posso fazer para ele se transformar no número? Aqui a gente entra a família da função as ponto. As ponto. Que é você quer aqui um objeto como numérico. O as ponto, o as significa como. Por exemplo, eu quero mudar o meu 2020 para número. Na real, vou colocar número underline texto. Agora eu quero transformar o meu número texto, que está em formato de texto, para número. Então eu uso uma função chamada asNumeric. Ele vai pedir um parâmetro, que é o parâmetro x, um objeto para ser testado. E o meu parâmetro x vai ser o número texto. Eu acho que eu não rodei meu número texto. Ele não rodei. Agora eu vejo aqui o número texto. Agora ele realmente, tanto vocês podem ver que ele não está com a aspas. E eu vou armazenar ele somente como número agora. Vocês podem ver que antigamente ele estava, o número texto ele é caractere, mas o meu número somente, que eu fiz a transformação, ele é somente um numérico com 2020 de valor 2020. Então basicamente ele foi filtrado corretamente. Filtrado não, transformado. Beleza. Assim que vocês podem fazer ao contrário. Vocês podem fazer ao contrário? Por exemplo, o meu número agora, ele é numérico mesmo, né? Mas se eu quiser transformar ele para texto, então eu uso a família as e venho aqui como caractere.
Ele vai pedir um X e vai ser somente o meu parâmetro número. Aí vocês podem ver que ele agora é um texto novamente, 2020, com texto. Entenderam a função mais ponto? É basicamente para a gente fazer essa transformação. Cara, conversão tá uma palavra muito feia, vou colocar transformação. Nada contra. Beleza. Bora ver qual é o próximo ponto. Deixa eu ver se tem algum... Tá. Agora a gente vai pra uma... Deixa eu ligar a luz primeiro aqui, rapidão. Tá escuro. Agora a gente vai pra parte de... Assim como a gente falou da parte de tipos de número, né? E como a gente viu lá no banco de dados, lá como é a estrutura de um banco de dados no Excel, por exemplo, vocês podem ver algum simplesmente não tem um valor naquele lá. Não tem um valor naquele. Deixa eu carregar o banco de dados pra gente de novo. O banco aqui, ó. Banco. Vocês podem ver aqui, ó. Ela tem essas espécies, esse tamanho, todo mundo tem seu valor bonitinho. Mas vamos se dizer que no banco de dados de vocês, no Excelzinho de vocês, inclusive a gente vai fazer esse negócio legalzinho aqui. Rapidinho, galera. Deixa eu ver se tem alguém chamando aqui. Não tem. Não tem não. Tá. Não sei, vamos ver só de shortinho. Beleza. A gente vai... O que a gente vai fazer? Tá. A gente vai abrir aquele banco de dados lá que a gente tava... Banco de dados Iris. Ele é o XLSX. Beleza, vamos dizer assim que vocês estavam mexendo, brincando nesse banco de dados aqui. E veio um engraçadinho, alguém sem querer, veio aqui e apagou um dado. Tipo, como o R vai entender que ele apagou um dado? Eu salvei aqui, eu salvei. Eu salvei aqui só pra gente entender. Eu vou bem aqui carregar o banco de dados de novo. Pegar esse mesmo banco de dados. Aqui, ó. A gente apagou o nono. Na real, não quero apagar o nono, não. Vou apagar o segundo aqui. Aqui, ó. Apaguei o segundo. Aí, novamente, a gente vai ver nosso banco de dados, como ele tá, né? Que é a função view banco. Vocês veem aqui que na nossa segunda linha foi aquele valor que eu apaguei. Ele virou um elemento chamado NA. Esse NA é perigoso, não é perigoso. A gente a gente consegue, dependendo da situação, por exemplo, da análise assim, ele é útil. Mas, por exemplo, vamos dizer que no meu banco de dados eu... Eita. Voltando. No meu banco de dados... eu queria fazer uma média daquele... e como esse NA pode me afetar, por exemplo? Eu nunca vi esse NA na vida, vamos dizer assim, eu nem sabia que ele estava lá. Vamos dizer que eu quero tirar uma média. Não, novamente a gente vai fazer todas aquele sumário de todo o banco de dados. Vem bem aqui, sumário banco. Rapidinho, só para confirmar, tá o NA. Ah, que estranho, o cara cortaram meu barato aqui, ó. Simplesmente ele fez tudo bonitinho, mas não é assim não.
Não é, não é, não é, não é. Vamos dizer que eu quero a média, somente a média. Se eu pegar... Não, não, não. Média banco não. É a média. Antes de falar isso aqui pra vocês... Será que eu falo? Ah, vou falando conforme o negócio. Como a gente pode pegar aqui, ó. Como pegar somente uma coluna do banco de dados. A gente usa um indexador que é o... Não é jogo da velha, é o... É o cedilha, não. É o... É... Dólar, é o dólar. A gente quer pegar somente uma coluna do nosso banco de dados. Como a gente faz? A gente primeiro coloca o nome do nosso banco e usa o operador dólar. Ele vai mostrar todas as colunas que tem e eu posso selecionar ele. Então, em vez de ele ser agora um data frame inteiro, que ele tem, cara, 30 colunas assim da vida, nesse caso 5, a gente vai pegar somente uma coluna e vai fazer todas as manipulações matemáticas com ela. Por exemplo, eu quero somente pegar a coluna petal width. Então eu vou lá. Ah, é claro, vocês coloquem o Szinho aqui, o dólar, ele já vai aparecer. Mas, por exemplo, se vocês tirarem um S daqui, para ele aparecer de novo, vocês apertam Tab. Aí ele aparece de novo. Eu quero pegar só, eu vou fazer uma manipulação somente na pedal width. Então, eu seleciono só a pedal width. Se a gente rodar somente isso, ele vai mostrar todos os números pra gente como se fosse um vetor. Ele vai ser um vetor com todos os valores da pedal que tem naquela coluna. Vocês podem ver até que tem um NAzinho aqui, ó. E eu vou salvar ela, somente esse vetor, numa variável chamada pétala. Beleza. Vou tirar isso aqui. Agora eu quero fazer manipulações. Eu quero fazer manipulações somente nesse vetor chamado pétala. A minha média, ele disse que era NA. Para vocês verem o que um NA, esse NA significa exatamente, eu não sei o que é exatamente, NA. Vamos dizer que são valores omissos do nosso banco de dados. Se a gente tiver um valor omisso no nosso banco de dados, cara, sei lá, a gente tem 1 milhão de linhas, 1 milhão de informações e nessa variável, tamanho, nessa variável chamada pétala, e somente um valor foi apagado assim, do nada. Ele vai simplesmente voltar como NA. Todas as manipulações matemáticas, ou quase todas as manipulações matemáticas que a gente fizer. E o que a gente pode fazer para contornar esse problema? Na média, a gente tem essa opção chamada NA.rm. Ele vai dizer, olha, se tiver um NA, exclui o NA daí, dá um jeito de excluir esse NA. Nesse caso, ele só vai cortar o NA mesmo e vai tirar o NA. Por exemplo, o banco de dados tinha 150, então a gente vai contar com 149, já que o NA saiu. Ele vai tirar o NA e vai falar, olha, faz com todo o resto agora a minha média. Então você vai lá e faz a média. A média agora é 1.20604. Diferente, agora a gente vai fazer somente... Não, mas não tem graça. Mas esse é o impacto do NA numa manipulação matemática, por exemplo. A variância tem esse mesmo parâmetro. A gente vai fazer uma variância. Do meu x é a pétala. Para ver se ele vai entender. Ele vai entender, olha, sem informação. Cara, sem informação isso aí. Tem alguma coisa sem informação. Então você vai lá e coloca um parâmetro na.rm igual a true. Mas vocês viram que se eu dar um summary, todo o meu banco de dados, eu vou dar um summary só no meu banco de dados inteiro. Ele não entendeu isso. Ele falou, olha, eu ignorei esse negócio e fiz normal. Então se vocês quiserem um resumo bonitinho, já o summary ignora ele. É como se tivesse um na.rm já dentro da função summary. Diferente dessas funçõezinhas mais básicas, por exemplo. Deixa eu ver se a minha média bateu. 1.206, 1.206, tá. Rapidinho. Vou pegar um pouquinho d'água e já volto.
beleza. A gente sabe o que é um NA, né? Agora. E como a gente pode... Como agora a gente pode simplesmente ver se meu banco de dados tem algum NA. Tem uma função chamada na.rm, não. É is.na. Ele pede um parâmetro x. Eu vou passar para ele, ó, NA, meu banco. O problema é que ele vai dar assim, tipo, falso, 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 falso. Exceto no nosso aqui, ó, true. Eu tenho um NA bem aqui, exatamente bem aqui. Ele vai te mostrar, olha, tem um true que é NA bem aqui. É isso. Esse é um dos jeitos de identificar o NA. Eu vou ficar devendo para vocês um jeito também que ele vê só de um jeito. Por exemplo, teu banco de dados inteiro é 1 milhão de linhas, por exemplo. Existe algum NA? Ele só vai dizer uma vez. Olha, existe. True, existe. True, true verdadeiro, existe. Onde tá? Cara, não sei. Eu só te disse que tem um aí. Não te disse onde. Às vezes esse é o mais... Esse é o mais legal de se falar. Às vezes, né? Mas quando tem um banco de dados pequeno, por exemplo, esse daqui é o jeito mais... Mas melhor não. Melhor de se ver. O próximo assunto já é estruturas de controle de fluxo, que é if-else. Eu acho que eu vou deixar para a próxima aula isso aí de amanhã. Já é 18h24 e a gente vai entrar num assunto que é um pouquinho complicado de se entender, que tem que ser no começo da aula, porque exige bastante lógica. Então, é melhor deixar para a próxima aula. Vamos de base. Eu só queria perguntar se alguém tem uma pergunta. Se alguém tiver uma pergunta aí, pode perguntar. Não achou, não conheceu, não sei lá, qualquer coisa aí a gente pode perguntar. Não tem pini pra vocês. Ótimo, o Douglas disse que não tem pergunta, então é nóis. Vamos, minha gente, já me vou ficando por aqui. Amanhã tem mais. Talvez seja esse mesmo horário, mas... ou não. Mas eu espero que seja assim, porque esse horário é melhor pra mim. Não tem tanta gente na internet. É isso. Valeu. Falou, falou, Zinho. A quem fica. É nóis. Tchau, tchau.